Se um cristão não der 10% do dízimo, pois está com dificuldades financeiras, e der só 5% ou outra porcentagem que seja fora, é pecado? Na verdade, não é que é pecado. Você não dizimar não é considerado necessariamente um pecado. Na verdade, o dízimo é a fidelidade. Então, se o cristão não tem condições de dizimar os 10%, que ele o faça com fidelidade, o valor que ele puder. Porém, a grande questão é que Deus abençoe, Deus recompensa. Então, eu creio muito na semeadura. Eu, durante muito tempo da minha vida, por questões de entendimento, eu não dizimava e minha vida financeira estava completamente enrolada. E hoje eu consigo dizimar até mais que 10%, sou muito grato a Deus por isso. Então o que tem que ter em mente? Principalmente a fidelidade a Deus. Se a fidelidade a Deus está nos 3%, nos 4%, nos 5%, contribua, e a Bíblia diz que a gente tem que contribuir generosamente. 10% é do Antigo Testamento. A Bíblia diz que no Novo Testamento os cristãos colocavam tudo aos pés dos apóstolos, davam até muito mais do que 10%. Então o que a Bíblia estimula? A generosidade também é um princípio bíblico. Então o que é importante salientar é a fidelidade a Deus. Porque a Santa Ceia da Igreja Evangélica não é feita todos os domingos? Então, essa é uma questão que é muito mais da histórica da igreja. Por exemplo, as igrejas adotaram isso ao longo dos séculos. No princípio, na igreja primitiva, a ceia era todo domingo. Existem igrejas reformadas que também têm a ceia todo domingo. Isso é uma opção da própria igreja, fazer semanalmente ou fazer uma vez por mês. Tem igrejas que celebram a ceia com uma regularidade menor ainda, 3 meses, 6 meses, até um ano. A grande questão é que a ceia, se ela for uma regularidade menor, pode banalizar a ceia, no sentido de tirar um pouco a importância do que é a ceia, que é o memorial de Cristo. Se ela for num período muito longo também, um intervalo muito longo, pode também perder a pessoa. Se ela não puder participar de uma ceia, ela vai ficar quase um ano sem poder participar da ceia também, e dá uma importância também demasiada à ceia. Porque a gente precisa entender que a ceia é um sacramento. O sacramento se entende por um mandamento, por algo que Deus deixou ali para que a gente cumprisse. A nossa igreja adota a ceia mensal, mas também não teria nenhum problema se ela fosse semanal. Isso é uma opção da própria denominação. Por que um cristão não pode ser só participante dos cultos, sem ter uma função de fato na igreja? Então, o cristão ele pode ser só participante dos cultos, porém a Bíblia diz que todo cristão ele recebe, junto com a salvação, também um chamado para a propagação do Evangelho. Tem uma frase do Spurgeon que diz que todo cristão é um missionário, é um impostor. O cristão ele deve buscar uma forma de servir a Deus com o seu tempo, com os seus recursos e com a sua vida também. Na igreja primitiva, a gente vai ver que a maioria dos cristãos ou recebiam gente em casa, ou evangelizavam, ou pregavam, ou convidavam pessoas para poder participar também daquela fé e conhecer a Cristo. Então, o cristão ele tem por missão propagar o Evangelho de Cristo. Mateus capítulo 18 vai dizer que ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo. Esse é um mandamento imperativo, é uma ordem de Deus, não é para alguns cristãos, mas sim para todos. Eu preciso ir à igreja para servir a Deus? Bom, essa questão é uma questão muito debatida, principalmente no século atual. Essa discussão não existia na história da igreja. A igreja sempre foi o meio pelo qual os cristãos se reúnem para servir a Deus. Então é um lugar de comunhão e adoração. A igreja de Cristo, ela não é individual, ou seja, Deus não salvou pessoas individualmente. O compromisso de Deus é com a igreja, não é com pessoas individualmente. Jesus morreu pela igreja. Então, essa ideia de dizer a igreja sou eu é uma ideia muito errônea do que de fato é a compreensão bíblica do que é a salvação, do que é a própria igreja. Igreja é eclésia, igreja é ajuntamento, igreja é comunhão, é uns com os outros. A única coisa que é individual na igreja é a salvação, tudo o restante é coletivo. Então a vida comunitária da igreja importa e importa muito. Uma coisa importante que a gente tem para salientar se eu estiver no leito de hospital sozinho, eu vou deixar de ser um cristão, vou deixar de ser igreja? Não, mas se eu posso estar na igreja me reunindo com os irmãos, obviamente, estar em casa num domingo de manhã assistindo televisão ou qualquer outra coisa não é uma opção. A gente precisa se reunir. A igreja é o lugar onde os cristãos se reúnem para adorar e prestar um culto a Deus. O culto precisa ser prestado.
O culto não se assiste, a gente presta um culto a alguém ou a alguma pessoa. No caso, nós prestamos um culto a Deus, juntamente com os nossos irmãos em comunhão, junto com a igreja. Qual é a importância da teologia na igreja? Cara, a importância da teologia ela é completamente importante, né? Então, por exemplo, no Antigo Testamento a gente vê pessoas que tinham uma boa intenção de adorar a Deus, mas do jeito que elas achavam que era correto adorar a Deus. E foram duramente repreendidas e alguns até mortos pela forma como adoravam a Deus. Então, por exemplo, a Bíblia diz que Deus permitiu que a arca fosse tomada de Israel e fosse levada para a Babilônia. Deus traz juízo sobre a Babilônia e a arca vai para um outro lugar, sob os termos de Israel, sob o domínio de Israel. Na época de Davi institui buscar a arca de volta para Jerusalém, que era o centro da nação, a capital da nação. Nesse caminho, ele traz a arca de qualquer jeito, põe a arca num carro de boi e está vindo feliz, alegre. Era importante o que ele estava fazendo? Era muito importante o que ele estava fazendo. Só que aconteceu, os bois tropeçam, o carro de boi passa numa pedra, num buraco, e a arca tomba. 2 homens, eles vão segurar a arca. Ao tocar na arca, eles são fulminados imediatamente, que não se podia tocar na arca. Então o propósito era puro, a intenção do coração era boa, mas a forma como eles estavam fazendo era errada. Essa punição fez com que Davi deixasse a arca na casa de Obed-Edom, voltasse para Jerusalém e buscasse orientação de Deus, qual era a forma correta de se prestar um culto a Deus, de trazer a arca de volta. E eles voltam para buscar a arca depois de um tempo e da maneira correta, ou seja, nos ombros dos levitas, sacrificando cordeiros para que a arca pudesse retornar para Jerusalém. Ou seja, não é só adorar, importa a forma como Deus deve ser adorado. E Deus não só diz para adorar, mas Deus diz como adorar. Então, através da Bíblia, nós podemos conhecer a forma como nós devemos nos relacionar com Deus. Muitas pessoas dizem, todos os caminhos levam a Deus. Essa é uma falácia, porque Deus diz que a única forma de se aproximar a Ele é através de Cristo, do sacrifício de Cristo, e a forma correta de como adorá-lo, de como servi-lo, está na palavra de Deus. Então, conhecer a teologia é conhecer a Deus, e conhecer a Deus faz com que nós possamos servir a Deus melhor e oferecer uma adoração a Deus da forma como Deus deve e merece ser adorado. Eu não posso entrar num tribunal de qualquer jeito. Eu tenho que conhecer as regras daquele local. Vestimenta, linguajar, horas de falar, porque aquele local tem regras. A mesma coisa na presença de Deus. Eu não posso simplesmente chegar e adorar a Deus do jeito que eu quiser. Deus diz como deve ser adorado, e a teologia me permite conhecer a Deus e como Ele deve ser adorado e como eu devo me relacionar com Ele.